Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje vou ensinar a você como criar botões personalizados utilizando os padrões do Foundation Framework. Para você acompanhar essa aula via documentação, acesse aí foundation.zurb.com, clique no link de documentação e aqui na barra lateral você deve procurar um item chamado Buttons. Aqui você vai ter todos os detalhes que nós vamos ver a partir de agora. Para começar a nossa aula, eu vou pegar o nosso arquivo base, então vou salvar ele como e vou dar o nome de botões.html. Aqui no lugar do comentário do body, nós vamos começar os nossos exemplos. Comecei então criando uma linha e 3 colunas de largura 4 cada uma delas. Agora aqui dentro eu vou adicionar os botões para você aprender como que funciona cada tipo de classe de buttons. Todas elas vão ser adicionadas a links, então você tem que começar com uma tag A e dentro da A escrever o texto do seu botão. Para que um botão ganhe forma utilizando os estilos padrão do Foundation, basta você adicionar a ele a classe Button e tudo já se resolve. Exibindo o nosso documento no navegador, você vai ter aqui o resultado final. Só que existem muitas formas de você colocar mais personalizações nesses botões. Por exemplo, se eu criar um botão e além da classe Button eu adicionar a classe Tiny, eu vou ter um botão menor um pouquinho. Agora, se ao invés de adicionar a classe Tiny, eu adicione a classe Small, eu vou ter um botão com um tamanho diferente novamente. A mesma coisa vale para a classe Large. Então, nós podemos ter somente Button, Tiny, Small e Large. Visualizando isso no navegador, o resultado é este que aparece na sua tela. Botão simples, Tiny, Small e Large. Além disso, nós podemos trabalhar também com as cores e não só com os tamanhos. Aqui nós temos, por exemplo, um botão Secondary, um outro Success e outro chamado Alert. O resultado disso no navegador é este que você pode ver. Secondary é uma cor um pouquinho mais neutra, Success é um tom de verde e o Alert é um tom de vermelho, alaranjado. E para finalizar, nós temos ainda as formas. Nós podemos ter um botão Radius, Round, Disabled ou Expand. No navegador, este seria o resultado. Radius, Round, Disabled e Expand. O Expand, na verdade, pega toda a largura do elemento dentro do qual ele está contido. Então, por isso, ele é um expandido. Todas essas classes elas podem ser combinadas. Você não precisa ficar limitado a utilizar só uma delas. Então, por exemplo, se você quiser criar um botão personalizado, você pode tranquilamente. Neste exemplo aqui, eu combinei todas as classes. Esse cara aqui ele é um Button, Small, Success e Radius. Por isso, ele é um botão personalizado. E você pode ver que todos os estilos foram combinados. Ele ficou com o tamanho Small, a cor Success e os cantos arredondados. Tudo combinado em um único botão. Se você quiser criar algo personalizado, você pode pegar o próximo item na documentação, que é o Button Group. Esse Button Group, na verdade, é um grupo de botões que você pode usar em determinadas situações, onde os botões, em vez de serem exibidos normalmente na página, como os exemplos que a gente viu até agora, são exibidos em linha, um ao lado do outro, formando uma espécie de menu de navegação. Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Comecei criando uma linha e uma coluna aqui com 12 espaços, com tamanho 12. E agora é só você adicionar uma UL. Essa UL deve ter a classe Button Group, dentro dela várias LIs com um A em cada uma e cada A deve ter no mínimo a classe Button. Você pode inclusive combinar as outras classes de botões que a gente viu no exemplo anterior, isso vai funcionar perfeitamente. Isso aqui no seu navegador vai ser exibido nesse formato, um botão ao lado do outro, como se fosse um menu de navegação. Daí a hora de utilizar isso é você que decide de acordo com o layout que você estiver fazendo. Outro item também muito interessante é o próximo item lá na documentação, que são os Split Buttons. Para exemplificar, eu já criei aqui mais uma linha com novamente a largura total do nosso grid. Aonde você quiser colocar então o teu Split Button, você vai ter que criar um A com a classe Button e também a classe Split. Você coloca o texto que você quer e daí você precisa criar um span com o item data-dropdown e o valor drop. Depois você bota aqui uma quebra de linha para deixar o item separado, para ter aquele separador no caso do Split Button. Daí você cria uma UL com o ID drop. No caso, esse drop aqui tem que ser o mesmo valor que está aqui no data dropdown. Se você mudar esse valor aqui, você tem que mudar aqui também. Com a class f-dropdown e data-dropdown-content. Depois LIs com links normais dentro de cada um deles. Salvei aqui meu documento
E aqui na minha página o resultado vai ser esse. Então, quando eu clicar aqui no cantinho, vão aparecer os links que você pode utilizar para fazer uma navegação secundária. Você pode também combinar outras classes, por exemplo, quer fazer o botão verde, é só botar Success, quer fazer vermelho, Alert e assim por diante. É possível combinar todas as classes que a gente já viu até agora. Para finalizar nossa aula sobre botões, eu vou criar mais uma linha aqui embaixo e a gente vai ver os drop-down buttons, que são os próximos itens lá na documentação se você estiver acompanhando. Criei aqui uma linha com as 12 colunas, assim como fizemos nos exemplos anteriores. E aqui dentro da minha coluna, então, eu tenho um A com a class button e dropdown, o item chamado data-dropdown com o ID, no caso, da UL, que vai ser usada como dropdown. Aqui o texto e um BR normal. Depois aqui uma UL com o ID que foi colocado no data dropdown, data-dropdown-content e a class f-dropdown. E aqui as LIs com os links normais. Se você for ver, ele é muito parecido com o split button, só que esse fica um pouquinho diferente no resultado final. Vamos ver. Pode ver que ele fica na aparência até semelhante, só não tem essa divisória aqui, só que os links aparecem de uma forma mais centralizada e não aqui na lateral. Nesse caso aqui, o split button, os links aparecem após essa divisão e no drop-down eles aparecem logo no início do botão aqui. O uso vai de acordo com o seu layout também. E assim nós encerramos a nossa aula sobre botões com base no Foundation Framework. Eu espero que você tenha gostado e aprendido o conteúdo corretamente. Se você ainda não conhecia nosso trabalho e quiser acompanhar as outras aulas desse curso e também as nossas próximas publicações, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.